Salve Brasil, salve todo mundo aí que curte a FPS, o canal aqui da FPS no YouTube, no Spotify. Começamos mais um episódio do FPS Podcast. Eu me chamo Léo Lourenço e aqui do meu lado está minha amiga, minha parceira, minha dupla. Qual é o seu nome? Meu nome é Giovana, mas Giovana não é de novo isso? Pra quê? Né? Gil Andrade. E aí, gente? Olha, Léo, tô feliz de estar aqui começando de novo. Já tô tão feliz que eu tô comendo. Isso. Mas assim, E tem um motivo. A convidada é nutricionista, então ela aprova isso aí, será? Eu espero que sim. Vamos apresentar? Por favor. Lisandra Galdino. Oi, gente. Sou Lisandra Galdino, nutricionista, formada pela FPS e eu estou muito honrada de ter sido convidada para participar aqui desse bate-papo. E está aprovadíssima, sim, a saladinha de frutas, então aprovada pela Nutri. Ai, Eu tá estou certo. feliz agora. Começamos muito bem. Muito obrigada, meu Deus. Tudo certo. Lisandra, obrigado por aceitar nosso convite, de verdade, assim, a gente já se conhecia aqui na faculdade, né? Sim. Eu lhe acompanhei no Instagram, enfim, você tem um engajamento muito bacana com o seu conteúdo. E convidar você aqui a falar sobre sua profissão, sobre sua carreira e sobre também a educação, né, na sua vida, né? Você é nossa egressa aqui na faculdade. Sim, sim. Fala um pouquinho sobre isso. Gil, como é que é? Quer puxar aí o assunto? Quer que eu puxe? Vou puxar, tá comendo? Eu vou puxar. Gostei, Vai, eu tu gostei tá aqui, comendo? vice? Tu tá comendo, eu vou puxar. Ela aprovou, Léo. Aprovou? Ela Então vai. aprovou. Selo da Nutri de aprovação. Eu podia fazer uma linha do tempo, até chegar hoje, na sua atuação hoje, mas deixa eu fazer uma pergunta bem jargão, assim. Cara, qual é o papel da nutrição nas nossas vidas, assim? Na minha já tá Lisandra? servindo. Deu pra perceber. Qual a importância da gente entender, seguir a orientação do nutricionista, a gente minimamente ler, minimamente ter essa informação nas nossas vidas, nossos filhos, nossos parentes, enfim, e para nossa própria vida? Qual é o papel, qual a importância da sua profissão para nossas vidas? Eu acho extremamente importante e essencial, né? Porque a alimentação é o que nos dá a vida. Então, é ela que nos fornece energia. E aí, priorizar a boa qualidade de uma alimentação é que vai fazer com que a gente tenha qualidade de vida, que a gente chegue na velhice com a boa qualidade de vida, sem doenças crônicas, não transmissíveis. E também é que durante todo o nosso período de vida, a gente não tenha que sofrer tendo essas doenças, tendo a qualidade de vida ruim. E aí, eu sempre gosto de refletir que o papel do nutricionista ele é muito importante. Eu sei que outras áreas da saúde, como, por exemplo, odontologia, fisioterapia, são muito importantes mas a alimentação é uma coisa que reflete diretamente na vida do ser humano. Tanto que vá mexer com a pessoa que é muito viciada em doce, em certo tipo de alimento, vai quebrar totalmente a rotina dela. Exatamente. A alimentação interfere muito, né, no dia a dia das pessoas. E aí, o papel do nutricionista e da nutrição em si é essencial por causa disso. E é muito importante que cada vez mais seja presente uma educação nutricional, né? E a gente vê que hoje em dia, até na educação básica mesmo, nas escolas, está sendo trazido isso de uma forma muito mais comum. Porque antigamente não era comum ver a educação nutricional, né, sendo ensinada nas escolas e hoje, graças a Deus, está sendo mais atualizado nesse sentido de ensinar as crianças, de que desde a infância a pessoa aprenda a importância da alimentação, porque realmente é uma coisa que interfere diretamente no dia a dia, na qualidade de vida. Que massa, é verdade, né? A escola da minha filha, sim, tem a alimentação bem nutricional, assim, bem regrada, né? A hora do lanche, o lanche é bem específico, não tem salgadinho, não tem coxinha, Precisa ser, né? Assim. Exatamente. Legal. E aí, bacana que refletiu para Maria também em casa. Então, ela acaba trazendo esses conhecimentos, isso, né? Isso é muito legal. Antigamente, né, na minha Eu comia salgadinho, comia na coxinha. minha época, assim, como se eu fosse muito velha. Eu não tive essa oportunidade na escola de aprender essa restrição de refrigerante, de não poder vender na cantina certos tipos de alimentos, que hoje em dia a gente já está vendo em certas escolas praticando isso. Ah, não, na cantina já não vende refrigerante, já não vende guloseimas, certos tipos de coisas. Já está sendo praticado isso como forma de educar, realmente. E aí, na minha época, não tinha isso. E aí, está sendo ensinado. Além de ter essas práticas em cantina,
está sendo ensinado na sala de aula. Então, até na prática, aqui no estágio obrigatório da faculdade, eu pude ver isso, né, que é uma coisa mais recente. Então, eu lembro quando eu estava praticando meu estágio obrigatório ano passado, numa escola, que já estava sendo ensinado às crianças a importância da alimentação, de se ter um momento ali de fazer aquela refeição, de se fazer boas escolhas, ensinar ter que comer isso, que isso faz bem para a saúde, de ter esse ensinamento. Massa. E é legal pensar que, introduzindo isso, já desde criança, a pessoa cresce entendendo Com essa... exato, o papel de se alimentar bem, ter uma alimentação saudável. E uma coisa que você falou também, Lisandra, eu queria que você trouxesse mais sobre a importância da nutrição para prevenir doenças. Porque a gente fala muito de saúde, a gente fala muito de ter uma alimentação legal, fazer também exercício físico, foi o que a gente também já conversou antes. Mas assim, qual a importância de entender que se eu comer bem, eu vou ser saudável, eu não vou ficar doente? É que quando a gente prioriza, a gente tá pensando no longo prazo, tá pensando no futuro. Então, é muito comum eu ver, por exemplo, gerações passadas, minha avó, bisavó, com doenças crônicas, ou seja, com hipertensão, com diabetes. E aí a gente tem que pensar na prevenção. Não só, não, eu vou deixar para me alimentar bem depois que eu adquirir uma doença. Uhum. Depois que eu tiver uma diabetes, eu vou pensar em cortar o açúcar. Depois que eu tiver com hipertensão, depois que minhas taxas estiverem alteradas, eu vou pensar em me preocupar com minha alimentação. O importante é antes. E uma coisa muito importante e que eu sempre faço questão, principalmente nas minhas redes sociais, de desmistificar, é que a alimentação saudável é ruim. Então, não precisa ter essa ideia de que, não, se alimentar saudável não dá para ser prazeroso, é ruim fazer dieta, é ruim se alimentar bem. Não, dá para ser prazeroso sim. É porque as pessoas, principalmente de outras gerações, estão muito acostumadas com essa questão de adicionar muito açúcar, adicionar muito sal, mas dá para se ter outras formas de dar sabor à comida, de utilizar outros temperos, outras formas de transformar aquela comida e de forma mais saudável. E aí, esse ato de prevenir a doença é muito mais inteligente do que esperar pela doença para, então, cuidar da alimentação. E dá para fazer isso de forma dinâmica, né? Que legal. E é legal ter você falando com a gente aqui sobre isso, né? Mas, assim, vamos contar um pouquinho antes da tua história. Legal que ela introduziu bem o que a gente vai continuar falando aqui por um tempinho. Sim, sim. E aí, é legal conversar com você, porque você era estudante, né, da FPS. Nossa egressa, se formou em nutrição aqui. Com muito orgulho. Que legal, vamos saber. E estamos felizes com isso. Mas como foi tua história com a FPS, assim, né, Léo? Isso. Porque pra chegar até aqui tem um passozinho, né? Tem um caminhozinho. Como é que foi? Antes disso, a nutrição entrou na tua vida antes da faculdade. Tu entendeu? Em que momento tu assim, poxa, eu quero nutrição? Em que momento foi isso? Vou contar essa história, porque, na verdade, meu caminho ia ser totalmente diferente. Porque eu sempre fui uma menina apaixonada por exatas. Sempre adorei cálculo, números, matemática. Tanto que meu ensino médio eu fiz na Escola Técnica Federal, daqui de Pernambuco. Meu ensino médio foi integrado com o curso técnico em edificações. Então, eu sou técnica em edificações. Nada a ver com nutrição. Nada a ver com nutrição. Quem me acompanha há bastante tempo lá no meu perfil no Instagram sabe de toda essa minha história. E aí, completei meu curso técnico. Estava para entrar na faculdade, já tinha encerrado o ensino médio. Estava naquele momento de vestibular. Sim. E aí, todas as pessoas que estudavam comigo nessa época de ensino médio falavam: por que você não faz nutrição? Por que você não faz nutrição? Do nada assim? Do nada? Do nada. Só pelo fato... Na verdade, do nada não. É porque eu tinha passado por uma reeducação alimentar. Tá. Eu nunca fui uma menina gordinha. Sim. De excesso de peso, de sobrepeso. Mas eu tinha aquela gordurinha, eu tinha aquele pezinho a mais que me tornava uma pessoa insatisfeita com o meu corpo. Então, eu olhava minhas amigas magras, eu olhava minhas amigas que já estavam na academia e etc. E rolava aquela comparação, que é muito comum hoje em dia, até muitas adolescentes passam por isso, né? Não tem uma conversa com mãe, com pai. Mas passei por esse processo de reeducação alimentar. Sim. E aí causou uma mudança drástica no meu corpo.
E, diante de toda essa mudança, as pessoas na minha época de ensino médio me viam, né? Levando marmita para o colégio. Tá. E aí, começavam a associar, não, ela treina, ela faz dieta, então tem que fazer nutrição. Só que não é bem assim. E já fica como dica aí para as pessoas, né? Que hoje em dia, toda pessoa que começa a se alimentar bem, que começa a treinar e fazer dieta, já fica atinada a querer fazer nutrição. Mas a pessoa tem que sentir aquilo de dentro. Porque nutrição não é só frango e batata doce, não é só essa questão de levar marmita. É muito mais além. É você ter isso dentro de você, de querer ajudar o outro, de querer transformar a vida de alguém através da alimentação, de querer compartilhar mesmo esse papel preventivo e o poder da alimentação. E aí eu só atinei para realmente decidir que eu queria ser nutricionista após ler um livro, que fica até como dica aí, que se chama O Peso das Dietas. A autora é Sophie Diran. Acredito que seja assim a pronúncia. O peso da dieta? O peso das dietas. Já bota aí a legenda aqui embaixo, né? Pra galera se sacar na dica aí, diretoria. É um livro bem interessante. Massa. Que tem uma leitura muito gostosa. E eu lembro que eu estava lendo ele em meados de maio do ano de 2016, que foi o ano do meu vestibular. Aí as pessoas falavam, faz nutrição, mas eu não sentia aquilo no coração. Mas depois de ler esse livro, eu digo, eu quero fazer nutrição. E eu já tinha notícia de que eu tinha sido aprovada numa faculdade pública daqui de Recife, em engenharia civil. Só que era para a segunda entrada, era para entrar em agosto. E aí, no ano seguinte, né? Não, no mesmo ano. 16, no ano de vestibular. Meu pai, até então, esperando que eu fosse entrar na faculdade de engenharia civil. E aí, eu continuei fazendo cursinho, porque eu tinha saído já do colégio, estava fazendo cursinho nesse ano. Aí, não, vou continuar no cursinho para tentar entrar em nutrição, depois dessa minha decisão. E aí, eu lembro que eu até fui para um dia de aula de engenharia civil, mas eu nem quis insistir. Eu digo, não quero mais isso para mim. Quero nutrição na minha vida. Exato. E já bate naquilo de que como contar para os meus pais que eu não quero mais engenharia civil, que eu quero nutrição. Essa profissão, né, que hoje está sendo cada vez mais reconhecida, sim. Mas há 5 anos atrás a recepção era totalmente outra, né? Sim. Não era tão valorizada, estava caminhando, né, a curto passo. E são áreas diferentes, né? Tu estava indo para saúde. São áreas bem distintas, assim. Saúde. Áreas bem distintas. E na área da saúde, temos medicina, né, que é bem tradicional, bem reconhecida, mas a engenharia civil era como se fosse uma daquelas áreas tradicionais, né? Direito, engenharia civil, aquelas mais esperadas, né, pela nossa família. Mas aí eu lembro que eu sempre fui muito firme com minhas escolhas. Aí eu cheguei para os meus pais para falar, que eu disse, eu não quero mais engenharia civil, eu quero fazer nutrição. E aí eu continuei até o fim, fiz Enem nesse ano, e aí tive uma nota muito boa de redação, fiquei esperando o SISU, que mudou totalmente, né, essa forma de egressar na faculdade, e aí tive 2 aprovações. Aí eu fui aprovada na Universidade Federal de Pernambuco. Para nutrição, isso. Para nutrição, exatamente. E pude ter a chance de passar aqui na FPS também. E aí fiquei na dúvida em qual instituição eu iria. Eu lembro que foi um momento, assim, muito... eu fiquei me questionando muito. Eu fui falar com nutricionistas daqui de Recife, que ficava aquela sensação de status, né? Estudar em federal... A pessoa só é um bom profissional se estudar em instituição federal. Aí eu fui pedir opinião de profissionais já. Mas eu sei que eu ouvi meu coração, aí eu digo, não, eu quero ir para a FPS. E eu sou muito feliz da escolha que eu fiz, porque eu não conhecia, né, a instituição antes, mas vindo visitar a faculdade, vindo conhecer a infraestrutura, vindo conhecer, sabendo que era mais próxima da minha casa, eu digo, não, é para lá que eu quero ir e não me arrependo da escolha. Sorte é nossa, que bom ter você com o nosso egresso e destacando no mercado, só comprova a qualidade da faculdade e aquilo que a gente prega mesmo na educação, que é formar profissionais éticos, humanizados e que se destaquem, né? Então,
a nossa missão está sendo cumprida tendo você aqui, né? E né, tá Gi? aqui com a gente, falando essa Exatamente. história, que legal. E aí, beleza, aí tu entrou na nutrição aqui na faculdade, e aí começou a estagiar. Eu sei que você pratica esporte, você treina pra caramba, faz crossfit, faz academia, Faz tudo. faz muita... Você corre também, né? Trotinho assim. Eu gosto muito de me movimentar. Isso é massa. E aí, no meio eu sei que você só pôde trabalhar depois de ser formado, mas em que momento tu já começou a se coçar, dizer, poxa, quando me formar, eu vou fazer isso, eu vou abrir um consultório, eu vou fazer um curso. Desde cedo já sabia o que queria fazer pós-curso, enfim. Então, era muito claro pra mim que eu queria seguir a área de consultório. Isso aí legal. sempre foi muito claro. Legal. Porque, para quem não sabe, né, a faculdade forma um nutricionista clínico generalista. Isso. Ou seja, uma nutrição clínica generalista. E aí, eu sabia que eu não queria atuar nem em restaurante, nem em hospital. Nunca tive vontade de fazer residência, né? E tá tudo certo também, né? Tá tudo certo. Não tá errado. Exatamente. Você foi preparada pra atuar nessas e escolher um é natural. Tá tudo Exato. E assim, a gente aqui foi muito envolvido com a prática desde o início, mesmo tendo a oportunidade de conhecer, né, praticar a vivência em hospital, praticar a vivência em UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Eram coisas que não me despertavam interesse. E aí vai muito de identificação e conexão mesmo. Como atender em consultório já era uma coisa que eu já sabia o caminho que eu queria seguir, foi muito claro para mim. Então, meio que facilitou. Mas aí eu sei que tem gente que tem dúvida, que ainda não sabe por qual caminho quer trilhar. E aí, a experiência, né, de você passar pelos anos de faculdade, de você ir fazendo estágios e conhecendo. E Tá aí pra experimentar, né? Exatamente. Experimentar a faculdade. E se tem um conselho que eu posso dar é para você mergulhar, de fato. Eu recebo muito, principalmente no Instagram, dúvidas de pessoas. O que priorizar na faculdade? O que estudar mais? Eu digo, mergulhe de cabeça. Aproveite que o período da faculdade é muito importante para você se autoconhecer, para você conhecer o que é para você e o que não é para você. Então, é realmente o momento de você se permitir. E aí, eu lembro que desde o primeiro período eu fui muito inserida na prática. Eu ia para prática em asilo, eu ia para prática no hospital, em cozinha de hospital. Eu ia para várias práticas e ia conhecendo, mas sabendo que era a parte de consultório que eu queria. Chama clínica? Ensina aí pra gente. É clínica também. Clínica também, né? Mas aí é uma parte mais individualizada. Uhum. Não é uma clínica, por exemplo, um hospital, que é uma coisa mais coletiva, né? No hospital é uma coisa mais coletiva, né? Tratar da população em si. Então, o nutricionista de hospital, por exemplo, recebe por dia toda aquela planilha, de toda aquela lista de pacientes que ele tem que cuidar. Acompanhar os tipos de dietas e etc. E aí, no consultório, você tem aquele acompanhamento mais individual. Específico, né? Lógico que você lidar com vários casos clínicos. No consultório, você pode receber pessoas com doenças, pessoas saudáveis que queiram mudar a estética, pessoas que queiram tratar detalhes, mas no consultório também é possível você dar de cara com várias experiências. Que legal. Eu acho que a gente falou muito sobre prática, né, aqui na FPS, e a metodologia da FPS também é diferenciada. Sim, né? é bem diferente. E aí, assim, desde o começo, tu foi se adaptando, chegou um momento que tu entendeu, sério, isso daqui funciona pra mim, eu gosto de mergulhar de cabeça, igual você fala, né? Sim, sim. Dos seguidores. E aí, como foi essa parte? Eu lembro que eu não tive dificuldades para me adaptar, né? Eu vinha do método tradicional mesmo, né? De aula tradicional, mas eu gostei bastante da possibilidade, não é nem possibilidade, mas assim, de me forçar a estudar. É uma coisa que ou você estuda, porque senão você vai ficar para trás. Então, a metodologia ABP, né? As tutorias fazem com que você sempre esteja ali estudando. E aí, se você não estuda, você vai ficar deficiente daquele conhecimento. A tutoria não vai rodar, ela não vai acontecer de forma eficaz. E aí, tiveram várias pessoas, né, da minha turma que às vezes acabam não ficando, acabam não se adaptando, mas eu gostei bastante, não tenho o que reclamar. Lógico que
acredito que o principal ponto, assim, negativo, afinal não tem como achar que tudo são só pontos positivos, seja quando as pessoas não atuam em grupo. Então, quando tem um aluno ou outro que talvez não estude tanto, aí a tutoria fica meio deficiente, mas aí é uma questão de... Individual. É uma questão até de trabalhar mais essa questão da coletividade. Ou seja, quando tinha um assunto muito difícil na tutoria, eu lembro que não dá para brincar, vamos estudar para todo mundo se ajudar, para a tutoria fluir, para a gente realmente ficar com o assunto em dia, para não ficar com faltas. Então, no ABP, eu não estudo sozinho. Se você não performar, você pode me prejudicar e eu a você. Assim, o estudo, independente, eu vou estudar na minha casa. Claro. Mas na tutoria, né, que a gente tem uma mesa como se fosse essa e todo mundo vai compartilhar o seu conhecimento na hora da tutoria. Então, se uma pessoa não estuda... a hora de falar vai ficar muito concentrada. Na hora do debate. Na hora do debate vai ficar muito concentrado naquela pessoa que estudou mais. Então, eu lembro da época de faculdade, quando era pós-feriado, pós-carnaval, sempre tinha umas tutorias que... Capenga. Aí, pra quem não sabe, né, sempre tem o tutor, né, que é o mediador. Ele não tem um papel de professor, de ficar ensinando, mas ele fica lá moderando. Se a gente falar alguma coisa de errado, ele diz, opa, não é bem por aí. E tem tutores também que ficam puxando isso e aquilo. E aí, o tutor sempre ficava lá moderando, mas quando era aquela tutoria com assunto mais denso, após algum período aí, algum feriado, algum final de semana, era... Eu lembro que era complicado. Que legal. Mas é bom. Assim, como você falou, de fato é uma metodologia diferente, né? Do que a gente vê no mercado. Sim. Mas quando o aluno tá afim, quando ele vem querendo um conteúdo, ele vem querendo um futuro, ele se adapta, né? Muito positivo, com certeza. Ai, que legal, que legal. E a Gil? E aí, Lisandra, a gente falou de educação, você falou muito aqui da FPS, da faculdade, e você se formou recente, né? Vamos colocar em um ano. Especialização, você pensa, já fez? A gente sabe que você tem um currículo massa, com bastante paciente, bastante gente que te acompanha, né? Isso é muito legal. Mas sua vida profissional, em relação a continuar... especialização, outra graduação. O pós-faculdade, né? O pós. Eu fiz especialização em nutrição esportiva e em atendimento nutricional. Eu nunca pensei em seguir muito a área de mestrado, doutorado, de pesquisa, porque essa também não é uma área que me interessa muito. Eu gosto muito da parte mesmo de consultório e também, hoje, eu me considero uma mentora de nutricionistas, porque eu gosto muito também da parte de marketing. É uma área que eu tenho muita afinidade. Então, se for para dar um curso, por exemplo, eu até criei recentemente um curso de marketing para nutricionistas. Eu me vejo muito mais atuando nessa área do que, por exemplo, lançando um curso de bioquímica, um curso de outra área da nutrição, nesses assuntos. Assim, eu tenho muita afinidade com essa parte de marketing. Eu lembro que quando eu estava nesse momento de indecisão, né, de qual curso fazer, né, na faculdade, se eu iria seguir nutrição, eu sempre gostei dessa parte de criatividade, de marketing, de publicidade. E aí, eu quis unir essas duas áreas que eu gosto bastante. E aí, eu me especializei. A área de nutrição e estética é uma área que eu gosto muito. E aí é o que eu mais atendo também em consultório hoje em dia. Então, meu nicho em consultório, afinal, hoje em dia a gente ouve muito falar em nicho, né, em rede social, mas também tem um nicho, né, do que a gente atende em consultório. É muito essa parte de emagrecimento, ganho de massa. Eu não atendo muito doenças no meu consultório, por exemplo. Acredito que tudo que eu posto nas minhas redes sociais, eu atraio como reflete no tipo de paciente e as pessoas que eu atraio. Procuram por causa disso, né? Exatamente, né? Como me veio como um reflexo, como um espelho, de toda a forma com que eu me cuido, a forma com que eu compartilho minha rotina, que eu gosto bastante, né, de treinar, de me movimentar. E aí, até falando, né, de nutrição esportiva, porque eu vejo que muitos estudantes de nutrição, assim como eu tive essa posição, né, tem essa vontade de se especializar em nutrição esportiva. Mas depois eu fui ver que a nutrição no esporte engloba muito mais coisas que eu não tinha tanta
vontade de atuar no consultório, por exemplo. A nutrição no atletismo, a nutrição no triatlo. Que acaba sendo bem de nicho, né? Como você falou. Exato. A nutrição esportiva, que hoje em dia muita gente, né, que gosta de treinar, como eu te falei, né, as pessoas associam muito a pessoa gostar de treinar a fazer nutrição e fazer nutrição esportiva. Mas nutrição esportiva não se resume à academia não, tá, gente? Nutrição esportiva é natação, aquele atleta corredor, maratonista, triatlo. Futebol, né? Para Futebol, exatamente. Então, eu digo que eu sou muito mais voltada para essa parte de nutrição estética, justamente porque é o nicho que eu mais atendo em consultório hoje. Ô, Lisandra, fala um pouquinho desse teu curso, né? Bacana, a gente entra numa escola, a gente aprende e continuar agora ensinando, né? Esse é o sentido da educação, né? A gente multiplicar aquilo que a gente aprende. Sim. Embora o seu curso é de marketing, mas para nutricionista, assim, fala um pouquinho, o que é que a gente vê no teu curso? O que é que tu pode falar um pouco dele? O que é que a gente vai aprender, assim, no teu curso? Os nutris, né? Porque a gente é curioso também. Eu sempre gosto de enfatizar a importância do papel da faculdade, né? Porque as pessoas falam, não, mas a faculdade é muito deficiente, não ensina nada, mas a faculdade está ali para lhe formar como nutricionista clínico generalista. Ela cumpre o seu papel. E aí, se você quer ir além, se você quer atuar em consultório, se você quer ser realmente um nutricionista empreendedor, que é como eu me intitulo e como eu incentivo as pessoas. Você que é nutricionista, eu digo que eu sou minha empresa. Então, eu sou uma nutricionista empreendedora. Então, eu tive que buscar conhecimento fora da faculdade. Então, eu fui atrás de me especializar, de aprender. E aí, dentro do meu curso hoje, que é a formação Nutri no Digital, que é justamente para mostrar a importância do marketing, né, para o nutricionista. E eu toco muito na tecla dessa questão do sucesso profissional, que as pessoas ficam, mas nutricionista tem sucesso financeiro, dá para ter um bom faturamento, dá para viver bem da nutrição, e aí dá sim. Agora você tem que saber, primeiro, seguir a área que você se identifica, ou seja, se eu já sabia que eu não queria atuar em restaurante, em hospital, eu já não sigo uma área que eu não me identifico, claro, para eu seguir a área que eu me identifico e ser a melhor profissional possível naquela área. E aí, lá no curso, eu ensino toda a parte de marketing, de gestão, de empreendedorismo, que são pilares, né, que o nutricionista atuante em consultório precisa saber. E aí, são coisas que realmente, quando eu me vi formada, que eu colei meu grau, que eu estava com o meu CRN em mãos, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu tive que ir atrás de estabelecer minha contabilidade, de abrir empresa. Lógico que você vai seguindo passos, né? Então, vai tudo depender de faturamento, etc. Você não vai precisar estar com contador assim que se forma. Vai depender do seu faturamento, vai depender da sua demanda de pacientes. Mas aí, no meu caso, como eu já era atuante no Instagram, então eu já tinha criado essa autoridade, assim que eu me formei, eu já tinha uma lista de espera, me esperando. Que legal. Tinham quase 200 pessoas esperando para se tornarem meus pacientes. Eu lembro que eu fiz uma live no Instagram, que foi o lançamento da minha agenda. E aí, eu fui estratégica, né? Eu sabia que eu vim aqui na FPS colar o grau no dia tal. E aí, eu comecei a fazer sequência de lives. Toda terça-feira, eu estava fazendo uma live de 8h20 da noite. Aí eu tratava temas de nutrição. Eu fiz lives sobre suplementos, sobre como ler rótulos, sobre intestino. E aí... Mas lives específicas, né? Lives com temas específicos de nutrição, já pensando que eu ia abrir minha agenda como nutricionista. Aí, na última live que eu tinha marcado, foi o lançamento da minha agenda. Aí eu dei todo o tema, todo o conteúdo de nutrição. Aí no final eu disse, gente, eu tenho uma surpresa. É hoje que eu abro minha agenda. Aí eu deixei o meu link lá disponível no meu perfil. E aí, quando eu encerrei a live, era uma enxurrada de gente falando, quero marcar consulta, quero marcar consulta, quero marcar consulta. Eu lembro que foi a melhor sensação que eu senti, uma das melhores na vida, né? Massa. Eu lembro que eu fiquei muito, muito empolgada. Todas aquelas notificações chegando, porque realmente surge muito esse medo das pessoas, de que a nutrição pode dar sucesso, você pode viver bem da nutrição, agora você tem que saber trilhar.
Claro. E eu lembro da Lisandra que entrou aqui na faculdade, da Lisandra que se matriculou, que esteve no primeiro período, que não sabia onde ia chegar, mas que sabia que iria chegar longe e aí que realmente teve que correr atrás. Não sabendo chegar é uma coisa, mas tem que correr atrás. Outra, né? Exatamente. O futuro eu não sei, mas eu sei onde eu quero chegar. Então... Exato. E aí, toda essa minha experiência, tudo que eu aprendi ao longo desses anos de faculdade e no pós também, né? Para eu criar esse curso que eu tenho hoje, a formação Nutrindo Digital, eu esperei eu ter experiência. Sim. Então, eu já estou 1 ano e 6 meses formada, já estou com quase 600 pacientes atendidos. E aí, eu já juntei toda essa minha experiência de erros e acertos nessa formação, nesse curso online que eu dou hoje. E esse curso, onde é que a gente acha o curso? Fala para divulgar para galera. Vou divulgar aí, né? Fazer meu jabá, com certeza. Pelo amor de Deus. O meu Instagram, né? O Lisandra Galdino, vocês podem encontrar lá no link do meu perfil. Aí tá disponível. O curso é dividido em aulas gravadas, então tem módulos de contabilidade, aulas com o meu próprio contador, explicando como você vai organizar a sua contabilidade, o que é que você precisa fazer. Bem completo. Eu lembro de todas as taxas que eu tive que pagar, que eu não conhecia nenhuma. Eu entrei na vida adulta, menina, agora eu sei que eu tô na vida adulta. É muito boleto pra pagar. É horrível. Taxa de não sei o que, taxa de não sei o que lá. E aí, tem módulo de consultoria de imagem, tem módulo ensinando tudo que eu pratico na minha rotina mesmo de consultório. Então, a divisão que eu faço do meu WhatsApp profissional, do meu WhatsApp business, como eu lido em dar o acompanhamento nutricional aos pacientes. É um formulário pré-consulta, um formulário de retorno para os meus pacientes. Como eu monto uma dieta. Então, tudo isso eu ensino lá no curso, que realmente é uma parte que a gente não aprende durante a graduação, porque a graduação não vai ter esse enfoque. E aí, é uma forma de complementar. Tem coisas que a gente precisa estudar por fora. Sim. Isso é inevitável. Qualquer curso, qualquer profissão, exatamente. Né? Para qualquer curso, para qualquer área de atuação. Sim. E aí, lá no curso, eu ensino tudo isso. Eu disponibilizo materiais bônus que eu mesma entrego para os meus pacientes. E-book, planner, lista de compras. Massa. Tudo isso eu disponibilizo lá na formação. Tem, assim, dentro desses pacientes, desde que você começou, tem muita história que você pensa, que legal que acompanha isso, que legal contribuir com isso. Com certeza. Teve alguma que te marcou? Como foi? Tem sim. Principalmente, do menor ao maior feedback, eu fico muito feliz. Porque foi realmente isso que me fez escolher lá, quando eu falei, né, do livro que eu li, que eu decidi escolher a nutrição como minha profissão, que era justamente isso, que eu falo até na minha terapia, para minha psicóloga. Eu escolhi nutrição, que aí meu propósito era mudar a vida das pessoas através da alimentação. Acho que era o que fazia sentido para mim ao escolher seguir esse caminho. E aí... você foi influenciada também, a mente trabalha nisso, né? Com certeza. Aí, tem sim pacientes que eu sei o nome, o rosto, de que eu causei a mudança e saber que eu fiz parte dessa mudança tão grande na vida deles e que muito provavelmente eles não vão se esquecer de mim, é muito gratificante. É muito gratificante. Porque não é só sobre peso perdido, é sobre ganhar qualidade de vida. É realmente... Mudança, né? Exatamente, mudança de hábitos, mudança de vida. E aí, com certeza, eu decoro bastante quem eu pude causar uma transformação aí. Você é um esportista, assim, como falei antes, eu comecei no Instagram, você treina. E você entra também nessa esfera do esporte para os seus pacientes, não só da alimentação, a importância de praticar esportes, de academia ou de correr. Como é que tu trata esse olhar para o esporte, para os teus pacientes, para você mesmo? Enfim. Com certeza. Eu sempre, quando eu estou em consulta, né? Como eu falei, eu pratico um formulário pré-consulta. Então, todo paciente que chega para mim na hora da consulta, não é aquela pessoa que eu não sei nada sobre você antes. Sim. Eu já li um formulário que você respondeu, então eu já sei da sua profissão, da sua rotina, dos seus hábitos de sono, intestino, todos esses... Eita. Se pratica atividade física. E aí, quando eu vejo lá, frequência de 2 vezes na semana, 1 vez, não pratica atividade física. Na consulta, eu falo mesmo assim, olhe, você está aqui comigo, com a Nutri, para buscar uma dieta, né? Um plano alimentar. Mas se tem uma coisa que eu vou lhe incentivar, é a prática de atividade física. Porque se complementa.
Você quer emagrecer? Lógico que você consegue emagrecer só cuidando da sua alimentação, fazendo escolhas melhores. Mas o exercício, além de acelerar o teu processo, ele gera adaptações fisiológicas que isso facilita bastante. Eu tô até num período pós-cirúrgico que eu não tô treinando da forma com que eu treino, né? Então, por mais que eu ame treinar atualmente, né? Nesse período que a gente tá gravando esse podcast agora, eu não tô treinando da forma que eu treino. Sim. E eu tô sentindo muita falta. E aí, muita gente, né, gosta de perguntar, né? Dá pra emagrecer sem fazer exercício, só fechando a boca? Eu digo, não faça isso não, que é o pior caminho que você pode seguir. Sim, legal. Até porque o exercício, ele tem muitas repercussões. Ele ajuda na questão do apetite, saciedade, fome. Ajuda a regular também a questão da metabolização de gordura. Então, não é só uma questão de se movimentar por si só. Tem várias repercussões que é essencial você aliar essa alimentação saudável à prática de atividade física. Muito legal. Que massa. E 30 minutinhos do dia, né? Não é possível que ninguém tenha. Não é possível, vai andando. Porque assim. a desculpa não, coisa. mas eu não tenho tempo. Você acha? É questão de prioridade, de pensar em você, de se priorizar. E você sente assim também, né? Você sente a diferença. Com quando certeza. Você começa e para, ou continua. Acho que é muito resistência também que o corpo cria, né? Exato. E aí, eu tenho uma pergunta que eu acho Diga que aí. muita gente já pensou nisso. Quando a gente tá numa dieta, vamos lá. Será? Eu acho que tem gente, com certeza. Vamos ver se tem uma galera que vai concordar. Existe o tal do dia do lixo, Nutri? Como é que funciona isso? Vamos explicar, né, sobre Será isso. Será que tem? Será que não tem? Polêmica agora, galera. Se pode ter, se não pode. Então, né? Inclusive, hoje em dia tem muitas abordagens, né? Principalmente a chamada nutrição comportamental, que a gente não deve chamar, né, comida de lixo. Sim. E eu acredito muito nisso. E acredito também, até que quando os pacientes vão até mim, eu sempre falo assim, eu não vou dizer que você pode fazer uma refeição livre. Eu prefiro chamar assim do que refeição lixo. Uhum. Eu nem utilizo essa nomenclatura em consultório. Ainda bem, né? É bem pesada, né? Acho que não tem necessidade. E aí eu digo, eu sou sua Nutri, eu não vou dizer aqui, você pode fazer uma refeição livre toda semana. Porque o meu paciente, ele espera essa permissividade de mim, né? Espera essa minha liberação. Eu digo, você vai receber seu plano alimentar, tente seguir aqui, tente adquirir novos hábitos. Quando você sentir vontade de sair da rotina, tá no almoço de família, tá num momento especial, compartilhe daquele momento, depois você volta à sua rotina, ao seu plano alimentar. É muito mais interessante do que a pessoa tirar um dia só para isso. E isso faz remeter à ideia de que a pessoa não suporta a alimentação dela, não suporta o que come durante a semana para precisar de um dia comendo só o que quer. E a ideia de mudar isso é justamente o contrário, né? Exato. Eu sou uma nutricionista que preconiza muito mais a mudança de hábito, de que o que eu falei no início, né? De realmente achar a alimentação saudável prazerosa. Então, mesmo quando eu passo uma dieta de emagrecimento, uma dieta baixa em caloria, eu não quero que seja uma coisa restritiva, eu não quero que seja uma coisa que meu paciente deteste seguir, porque todo o sucesso de uma dieta, ele só vem da adesão. Então, tem que ser uma coisa sustentável. E aí, não precisa a pessoa passar a semana esperando para sair da dieta. Então, comigo não tem isso de dia do lixo. Então, não tem, galera. Refeição lixo. Não chamem comida... Giovana, entendeu? Não chamem comida de lixo. Mas eu fui aprovada, a minha saladinha foi aprovada. Então, assim, o que importa pra mim é isso, gente. E assim, eu sempre tento trazer no consultório esse papel de ensinar também. Então, eu falo, até falando da minha prática mesmo, né? De quando eu tinha um peso a mais a perder, eu ficava mais firme na dieta. Então, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, então eu vou focar aqui, vou fazer o máximo que eu conseguir. Se não for 100%, mas eu vou tentar chegar perto disso, eu vou ser mais constante, né? Porque eu tenho um objetivo final a alcançar.
Depois, quando você vai atingindo o objetivo, você vai se tornando mais flexível. Então, você consegue ter uma flexibilidade maior de inserir certas refeições fora da rotina, sem tantos prejuízos. Então, eu gosto muito de trabalhar muito essa mudança de hábito, mudança de comportamento. E dentro do consultório, eu sempre tento ensinar realmente. E eu falo, né, para as pessoas, meu papel aqui é te mostrar o papel da mudança do comportamento. É que nem uma pessoa que, por exemplo, faz uma intervenção cirúrgica, uma lipo, uma cirurgia bariátrica, mas não muda o comportamento alimentar. Se ela não muda o comportamento alimentar, as escolhas, de nada adianta. Ela pode voltar ao resultado anterior e até pior. Pode reganhar peso, pode ter esse efeito rebote, pode ter esse efeito sanfona. Então, por isso que mudar o comportamento alimentar é muito mais importante. E aí, nessa questão, né, dessa refeição livre, hoje em dia eu até me libero mais, eu gosto de consumir. Quem não gosta, né? Se a gente for ali na praça de alimentação do shopping, vão ter várias opções deliciosas. Uma torta, um cookie. Não vou dizer que isso é ruim, né, minha gente? E aí vocês vão dizer, né? Essa nutricionista aí não bate muito bem, não. Uma pizza gostosa. Mas eu gosto muito de saber o que realmente vale os créditos. Eu gosto muito de comer, para mim, comida é experiência. Então, eu gosto de gastar meus créditos com uma coisa que realmente vale a pena. Eu não vou estar comendo um chocolate qualquer, um doce qualquer. Eu gosto de realmente comer uma coisa que eu diga, não, essa daqui vale a caloria. E trabalhar a mente, mas né? o bacana, assim, como a saúde tá integrada, né? Psicologia, educação física, nutrição. Com certeza. Porque, assim, as pessoas já ficam bitoladas, assim, eu não posso comer, não vou comer, e você acaba ficando doente. Só deseja mais. Exatamente. Tudo que é proibido, a mente humana Então, assim, deseja mais. Cuidar da cabeça é importante, né? Sim. Fazer exercício é importante, cuidar da nutrição é importante, assim, como tem essa conexão. Porque eu tenho alguns amigos que, assim, não só como o que a Nutri manda e porque eu tô bitolado e ela quer comer um chocolate. Eu acho que ela pode comer um E a chocolate. mente não funciona às E a vezes, mente não assim, funciona, né? Então, assim, tudo que é demais faz mal, né? Exato. E às vezes eu até gosto, por exemplo, vamos dizer, a pessoa gosta muito de chocolate. Eu ponho o chocolate no plano alimentar dela, porque ela sabendo que ela pode, ela às vezes vai até desejar menos Perfeito. do que quando é proibido. Porque aí pensa, mas eu posso. Eu posso. Aham, Então, eu Aqui, posso essa comer um quantidade. pouco. Exato. Então, é muito melhor que ela coma sem extrapolar a quantidade do que seja uma coisa proibida. Ela deseje mais e quando ela diz, não aguento mais. Chuta o balde. Aí pronto. Já que eu comi isso, é comer a barra inteira. Exato. Aí é onde mora o problema. Massa. Lisandra, quais são os teus planos para o futuro na nutrição ou na tua vida? Enfim, o que é que tu pensa para a tua profissão daqui para frente? Quais são os teus planos? Se puder falar, claro, pra gente. O que é que vem aí da Lisandra? Mais cursos, mais gente. Exato. Conta aí pra gente. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho muito esse pezinho no empreendedorismo. Sim. Então, eu gosto bastante, né? De aliar a minha profissão com essa questão de me reinventar, né? De empreender, de escalar minha hora. Porque a gente sabe que nossas horas do dia são limitadas. Então, atender em consultório é uma coisa que é o que eu escolhi desde sempre, mas é uma coisa limitada. Então, por isso que eu vi uma alternativa ter os meus cursos online. Sim. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa com a qual eu me identifico. Então, meus planos futuros são lançar mais cursos, ter outros produtos também. Então, começar a dar mais mentorias individuais, Você dá consultorias. palestra também? Ou não? Você pensa em dar aula? Eu já dei uma palestra do tema voltado a marketing também. Sim. Eu ainda não era Nutri, mas como eu sou engajada nas redes sociais, inclusive me sigam no Instagram, @LisandraGaldino, se eu não falei ainda. Eu já dei palestra e aí eu tenho muito esse pé no empreendedorismo, né? Até às vezes a gente, por meio de julgamentos, tem muito, não, o que é que as pessoas vão pensar, etc. Mas eu tenho muito claro pra mim que, eu amo ser nutricionista, mas eu também, por exemplo, não me vejo sendo essa nutricionista que atende de segunda a sexta, de 8 às 18, Tá. preenchendo todos os meus horários. Eu gosto muito de empreender, de fato. Então, eu separo os dias da semana que eu atendo em consultório. Eu atendo presencial, eu atendo muito online também, por causa da minha demanda, né, de Instagram. Sim. Então, eu tenho pacientes de vários estados do Brasil, pacientes de outros países também. Que legal. Massa. E aí, tem 2 dias da semana também que eu não atendo.
E aí não é não que eu não trabalhe. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho, mas aí é que eu faço outros tipos de trabalho. Publicidade, criação de conteúdo, planejamento também. Nossa. Hoje que eu tô aqui gravando podcast, é um dia que eu não atendo. Legal. Então, legal. por isso que eu consigo organizar essa minha semana. Então, a Lisandra tem muito claro isso. Eu amo atender, mas eu também não me vejo sendo essa nutri que preenche todos os horários, todos os dias. E serve até como insight aí para as pessoas. Que lógico que a pessoa vai querer ter um bom faturamento, mas dá para ter um bom faturamento, dá para viver bem da nutrição organizando bem. Porque quando a gente preenche todos os horários, quando é que você vai ter tempo para você? Para ir num salão, para ir marcar um médico. Descansar, dormir. Quer dormir. Para ir numa consulta, exatamente. Não dá para a pessoa viver do trabalho Claro. apenas. Então tem que ter esses momentos também. Então eu tenho os meus momentos, que eu chamo até lá no Insta. O meu momento da terapia, o momento de cuidar do meu cabelo, Fica de ir no off. salão. E Exatamente. tá tudo integrado com o que a gente falou, né? O conceito de saúde. Verdade. O conceito de saúde. Tanto ter o bem-estar físico quanto o bem-estar mental também. Que massa. Lisandra, deixa eu só mais uma pergunta, Gil. Você nitamente é uma profissional de sucesso, se formou há pouco tempo, mas você é empreendedora, né? Quem tem a mente empreendedora acaba tendo um olhar mais aguçado, né, se pras expande, eu coisas. gosto. E é muito legal ver teu testemunho e saber que a FPS teve uma participação nisso. O quão é importante você passar por uma escola de qualidade, o quanto é importante você passar por uma escola, educação, em faculdade, enfim, que tem essa preocupação em formar um profissional, assim, não simplesmente vender diploma, né? O quanto, de novo, só que eu posso repetir, quanto a FPS contribuiu para que você tenha hoje esse sucesso profissional, assim? Eu acho que o acolhimento, né, de todos os profissionais, né, todos os professores que eu tive contato foi muito importante. Toda a preocupação em oferecer referências bibliográficas, conhecimentos atualizados, que era uma preocupação muito grande que eu tinha. Não, e se eu for para uma instituição que aqueles conhecimentos passados vão ser muito ultrapassados? A gente sabe que nutrição é uma ciência que está constantemente sendo... Mudando muito, né? Exatamente. E aí, eu tinha muito essa preocupação. E aí, a FPS teve esse diferencial bem grande, né? Na minha formação, na minha forma de visualizar a nutrição. E aí, trabalhar muito a questão de comunicação. Eu lembro a pessoa que eu era no início e a pessoa que eu sou agora, com relação a me comunicar, a ter empatia também, que essa questão, né, de tutoria, de trabalhar em coletivo, faz muita diferença. Então, lógico que a gente tem nossa criação de infância, que reflete muito nos nossos valores, mas quando a gente está inserido em sociedade, no trabalho em conjunto, no coletivo, faz toda a diferença tudo que você vai aprendendo. Principalmente para a saúde, né? Na área da saúde. Com certeza, é muito importante aí ter esse contato. E eu lembro que uma experiência muito positiva que eu tive foi no Hospital Escola daqui, que foi no IMIP. Então, você lidar com outra realidade que é diferente da sua é muito importante para você entender, enxergar o outro. Muito legal. Foi imprescindível. Quer dizer, o Campo de Prata também te ajudou a ter essa visão hoje e ter essa percepção de valor de Com ser certeza, humano, né? Com certeza. Que é muito importante para a área de saúde. Sem dúvida. Até hoje em dia a gente vê, eu pelo menos, né, vi polêmicas recentes na internet com relação a estudantes de medicina, por exemplo, porque as pessoas não têm essa empatia hoje em dia. Tá ali preenchendo tabela. A pessoa tem que ter esse lado mais empático. Sem dúvida. E como a gente estava falando, né, desde o início, a alimentação é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas. Verdade. E aí a gente está numa sociedade hoje em dia muito ansiosa, que sofre muito com estresse, ansiedade. E se a gente não souber ser um nutricionista empático, que sabe ouvir ali o paciente, né? É muito difícil isso. Quantas vezes eu já não recebi paciente em consultório que fala, tem uma pergunta no meu formulário de pré-consulta que já teve experiência anterior com nutricionista, e aí eu não quero saber quem foi, o nome da pessoa, eu quero saber como é que foi a experiência, e as pessoas me falam muito, eu foi muito restrito, ela não me ouviu, ela colocou coisas na dieta que eu não gostava.
Então, a alimentação mexe muito com a vida da pessoa, a rotina da pessoa. É o que a gente faz todo dia, é o que a gente na verdade. Né? Exato. Contribui muito. E aí, lógico que eu, como nutricionista, eu quero que o meu paciente coma bem, mas até a forma com que eu vou passar, e isso é muito importante, eu tenho empatia. Então, o poder do convencimento, né? Eu quero te ensinar a se alimentar melhor, a fazer escolhas mais saudáveis, mas eu tenho que saber como fazer isso. Eu não posso te impor. Eu tenho que ir com calma. Lógico que se a pessoa também não estiver disposta, vai ser mais difícil, mas ali eu estou fazendo minha parte. E uma coisa até que eu aprendi na faculdade, que a gente aprende aqui durante a graduação, é sobre níveis de contemplação. Tem aquela pessoa que está no nível de contemplação inicial, que acha que pode mudar, que sabe que precisa mudar, mas que não está pronto. Tem aquela pessoa que já está mais disposta, tem aquela pessoa que já está ali muito motivada, que já sabe. Então, é muito mais fácil mudar a cabeça de uma pessoa que já está ali com o pé na mudança do que uma pessoa que está ali meio resistente. Então, para tudo isso, é muito importante a forma com que a gente se comunica. E que massa. E falando com esse pessoal, eu queria que você falasse com essa galera que tá pensando em fazer nutrição, pode estar indeciso igual a você também. Qual o recado que você daria para essa galera mais jovem, vai começar a faculdade? E para quem já está cursando, fala aí, dê seu recado. Eu vou abrir meu coração aqui, né? Eu compartilhei com vocês que eu tive essa minha linha do tempo, né? De ter essa indecisão, de quase ter ido para uma área totalmente diferente. E para eu tomar essa decisão de ter escolhido a nutrição, foi muito difícil, né? Foi uma indecisão muito grande que eu tive, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu realmente sou muito feliz e orgulhosa do caminho que eu trilhei. De tudo que eu construí, de tudo que eu conquistei, e ter escolhido ser nutricionista me possibilitou muitas coisas. E isso vem muito também da forma com que eu sempre fui da minha personalidade mesmo, de correr atrás. Então, se eu tinha um objetivo, eu sempre fui atrás de conquistar. Então, até mesmo quando eu estava cursando aqui a faculdade, eu estudava aqui na FPS de manhã, mas à tarde eu estava trabalhando. Então, eu sempre estava correndo atrás do que eu queria alcançar. Então, eu nunca me acomodei. Então, se eu tenho uma dica, uma mensagem para deixar aqui para as pessoas não deixe que as pessoas digam que mas nutrição não é possível de dar futuro, não é possível de dar sucesso profissional, porque tudo vai depender do profissional que você se torna. Tudo vai ser dependente do caminho que você vai escolher trilhar. Então, se você estiver disposta a ser a melhor profissional que você puder ser, a entregar experiências, a estudar, a se esforçar, você pode sim ser um excelente profissional. E eu digo isso com toda certeza porque eu pude conquistar muitas coisas, realizar muitos sonhos pela nutrição e por tudo que eu escolhi trilhar, de me esforçar, de trabalhar. Então, eu sou realmente muito feliz de todas as escolhas que eu fiz até agora. Então, se você, assim como eu, tá nesse período aí de indecisão, né, se faz nutrição ou não, a dica que eu te dou faça porque você acha que faz sentido, não por influência de terceiros. Faça porque você queira fazer, mas também com essa certeza de querer ser o melhor profissional possível, que dá sim para ter muito sucesso financeiro, muito retorno, e aí poder realizar sonhos, assim como eu realizei, e estou muito feliz do meu momento atual. Que legal, hein? E que sorte a nossa, né? Sorte a nossa. Você ter estudado aqui na FPS, meu Deus. Que mensagem final aí forte e aquecedora. Lisandra, parabéns. Obrigada. Coração, assim, parabéns pela sua trajetória, seu foco de olhar para o futuro, né, Gil? Com certeza. Uma menina, assim, super nova, mas com um foco pro futuro, assim, muito, muito certeiro, sabe o que quer, sabe onde vai chegar. E eu acho que as pessoas, assim, não devem se acomodar, né? De achar que as coisas vão cair do céu, porque, infelizmente, não é todo mundo de uma turma que vai ter sucesso profissional. Se a pessoa não for atrás, não adianta, não cai. Não tem escola no mundo que faça mágica, né? A escola te dá um caminho, dá um direcionamento, dá conteúdo, mas se o aluno não Com quiser certeza. buscar, não adianta. Com não adianta, certeza. né? Então, busquem se especializar por fora, invistam em cursos, porque às vezes as pessoas ficam naquela segurança de não vou investir no curso tal, não vou comprar curso tal. Gente, você precisa disso para crescer, para expandir. Então, realmente, não se acomodem, invistam em cursos, invistam em conhecimento e vão atrás, que é muito possível de crescer muito na nutrição.
Que legal. Show de bola. Que legal. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Gil, vamos chegar aí, fim de mais um podcast. Vamos, gente, que feliz estar com você, Lisandra. Muito feliz legal. também Eu de estar aqui. Vou terminar falando, gente. Vocês quiserem assistir mais, acessa aqui nosso YouTube, né, Léo? Isso. Acompanha a gente nas redes sociais. Lisandra já deu o arroba dela, tá tudo certo. Se quiserem continuar me acompanhando, sigam lá no Instagram. Repete o Instagram? É @Lisandra Galdino. Isso. Lisandra com Massa. Z. Massa. Aí a Nutri tem curso de marketing, curso de Canva para ensinar a criar posts, a estruturar o seu perfil profissional e ser um profissional de sucesso. Show de bola. Segue lá a FPS também, né? Faculdade Pois FPS, lá no Instagram. E esse podcast vai estar no Spotify. E vai estar aqui no YouTube também. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final. Espero que tenham curtido. Eu Até o próximo agradeço também o episódio. convite, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. massa. E a que gente tá massa. feliz também. Demais. Obrigado, gente. Valeu, Brasil. Tamo Valeu. junto. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.